Olá, tudo bem? Como vai você? A minha reflexão de hoje é como você lida com as situações em que você comete alguns equívocos, em que você se engana, em que você erra. Porque nós somos todos indivíduos em processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Ninguém está pronto. Nós somos imperfeitos. E embora isso seja factual, é muito difícil para alguns de nós aceitar a nossa imperfeição. Por que é tão difícil? Porque toda vez que nós cometemos alguns erros, ou toda vez que nos deparamos com situações em que percebemos a nossa imperfeição, nós tendemos a nós mesmos pegar o nosso chicotinho que está sempre disponível e dar uma surra na gente. Eu sempre falo para as pessoas que eu vou acompanhando, deixa o chicotinho lá fora. A vida já se encarrega de fazer isso. Vamos olhar para o processo com amorosidade. Olhar com amorosidade não significa não assumir a responsabilidade, mas do meu ponto de vista, o processo de desenvolvimento, de olhar para dentro, de autoconhecimento, exige coragem, como eu tenho falado, né? E exige amorosidade. A coragem é a coragem para olhar para dentro, a coragem para reconhecer quem a gente é, para saber de nós, o que a gente pensa, o que a gente sente, quais são as nossas metas, quais são os nossos anseios, como a gente atua nos mais diferentes situações da vida e nos indagar. Então precisamos de coragem para fazer esse mergulho interno, para olhar para o nosso mundo interior. Quando a gente se disponibiliza corajosamente para olhar para dentro, nós vamos enxergar coisas que a gente gosta muito e coisas que nos faz triste e a gente não gosta. E tá tudo bem, porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece. Se a gente não se conhece, a gente não consegue fazer um processo de transformação. O segundo ponto, a amorosidade. Por quê? Um processo de desenvolvimento, de decisão pelo autoconhecimento, de decisão por ser melhor a cada dia, além da decisão e da coragem, a gente precisa da amorosidade. Precisamos dar suporte para aquilo que a gente vai vivenciando de uma forma amorosa. Precisamos aceitar a nossa condição imperfeita, precisamos aceitar os nossos erros, as nossas impossibilidades, os nossos sem saídas, os nossos não saber. E isso tem a ver com a dualidade que eu venho falando tanto, né? Se tudo é dual, nós somos duais, se a vida é dual, e se a gente compreende isso e traz essa afirmação com um pouco mais de leveza e nos propomos a vivê-la, a gente vai entendendo que onde tem erro, tem acerto. Onde tem possibilidade, tem impossibilidade. E aí a gente vai podendo suportar, olhar para dentro, fazer um mergulho, olhar para os nossos erros, para os nossos acertos. Olhar com amorosidade os nossos erros, olhar com amorosidade os nossos equívocos, não significa não nos responsabilizar por isso. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E quando a gente é responsável, a gente precisa suportar as atitudes que a gente teve, suportar os erros e os equívocos e aprender. A gente só aprende e muda comportamento com os nossos erros. Como que a gente pode fazer isso? Uau! O que aconteceu comigo? O que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, que personagens estavam envolvidos, por que eu agi dessa forma, como eu gostaria de ter agido, eu reagi nesta situação e por isso eu não cuidei de mim, das pessoas e do cenário, ou eu não sabia fazer diferente, foi desse jeito que eu fiz. Faz perguntas. Como é que eu posso melhorar? O que eu gostaria de ter feito? Que cenário será que eu poderia ter construído se eu tivesse agido dessa ou daquela forma? Todo o processo de mergulho interno, de olhar para dentro, de transformação da gente mesmo, exige que a gente possa suportar os nossos erros. E tem mais, a gente só pode suportar o erro do outro quando a gente reconhece o erro em nós, quando a gente aceita a nossa imperfeição. Não de forma irresponsável, fazendo disso uma afirmação, todo mundo é imperfeito, todo mundo erra. Ok, isso é verdade. Todo mundo é imperfeito, todo mundo erra. Mas eu decido
decido ser melhor a cada dia. Eu decido aprender todos os dias. Eu decido errar menos. E é assim que é. Esse processo é contínuo. Eu sempre digo que eu sou uma buscadora e uma estudiosa de mim mesma, do comportamento humano e das outras pessoas. Eu quero ser melhor todo dia, eu quero errar menos e vou buscando condições para estar mais apropriada e mais fortalecida. E quando olho para os meus equívocos e para os meus erros, eu falo, putz, caramba, o que aconteceu aqui? O que aconteceu comigo? O que estava acontecendo fora de mim? O que eu ainda não sei fazer? O que eu preciso aprender? Porque a vida é implacável, sabe? Toda aquela situação que se repete na nossa vida, que acontece por diversas vezes, é a vida dizendo para nós: você não aprendeu a lição, você não aprendeu a lição, você precisa fazer diferente, você precisa pensar diferente, você precisa sentir diferente, você precisa atuar diferente. Então, minha reflexão hoje para você é assim: o que você tem feito que tem criado os mesmos cenários para você? Qual é a temática ou o cenário da sua vida que não muda e você gostaria de mudar? Que tal fazer perguntas? Que tal olhar como observador, olhar de fora? Que tal poder pensar como você tem atuado nesse cenário? O que você tem construído? Que novas possibilidades você tem? Não se esqueça, se imuna dos 3 grandes ingredientes para o processo de autoconhecimento: decisão, coragem e amorosidade. Você pode. Um grande beijo para você e até mais.